Bom dia, Pedro, Thaís, Eduardo. É uma alegria falar com vocês no dia de hoje. É bom que a gente deixe bem claro os motivos, né, dessa mudança que a gente fez semana passada, mas que já vinha de anos de desgaste, local principalmente, em relação a essa relação com o PSB, que é um vai e vem, né? Você citou aí as eleições. Estou tirando aqui o fone porque está dando retorno. É, Você citou aí as eleições de 2018 e as de 2022 agora, mas esqueceu de mencionar que no meio dessas duas eleições teve a eleição 2020, em que fui candidata a prefeita, foi ao segundo turno, e foi a eleição, uma das eleições com maior baixaria do Brasil, foi aqui no Recife. A cidade nunca tinha visto uma eleição tão horrorosa quanto essa, com fake news do melhor estilo Bolsonaro. Aliás, colocaram as fake news na televisão, usaram a religião, disseram que eu era contra a Bíblia, contra a fé, contra a palavra de Deus, disseram que eu era contra, enfim, o auxílio estudantil, e tantas outras questões eh, co- que não faziam nenhum sentido. Colocaram uns processos que não existiam e terminaram que ganharam a eleição, inclusive usando a máquina muito pesadamente. E, claro, fizeram uma campanha muito antipetista. Foi a tônica da campanha foi o anti-PT. Eles iam para as ruas, não era para distribuir adesivo do candidato deles, era para distribuir adesivo PT nunca mais. E a relação aqui em Pernambuco de PT com PSB sempre é dessa maneira. Quando é conveniente, bate, esculhamba, fala mal do presidente Lula, fala mal do PT, coloca a culpa de tudo de ruim que acontece no mundo no PT. Quando é conveniente, precisam da popularidade do presidente Lula no Estado, se aliam, buscam desesperadamente o PT, usando o comando, o domínio nacional que eles têm sobre o PSB. Então, infelizmente, é assim que vem funcionando nos últimos anos, e internamente também do partido há correntes, né, como há no PT em todo o Brasil, há correntes que são contra essa aliança, esse tipo de postura, e há correntes que são a favor. Obviamente, eu fazia parte da corrente que era contra, mas que era minoritária nesse processo. Os dirigentes, a quantidade de dirigentes que nós tínhamos contra esse tipo de aliança, esse tipo de articulação, era menor. Então, vivia, além de haver os interesses nacionais, vivia uma guerra interna no partido. Acho que quem é do PT no Brasil que estiver me escutando vai saber o que eu tô dizendo. Então, chegou no meu limite, principalmente da disputa interna, e deixo isso sempre bem claro, não foi por causa de um cargo, por causa de uma eleição, por causa dessa eleição, por causa de um episódio específico. Foi um conjunto de desgastes e que foi uma decisão muito dolorosa de ser tomada, até porque, ideologicamente, eu me identifico com o PT, entrei no PT no pior momento de sua história, quando a presidenta Dilma estava sofrendo impeachment. Aliás, passei a apoiar o PT desde 2014, quando eu era do PSB, e o PSB fez uma mudança ideológica na sua linha de condução, se voltou muito mais à direita, passou a defender a independência do Banco Central, entre outras propostas. Então, divergi naquele momento, não somente eu, mas um grupo de políticos do partido, inclusive alguns que depois eu me tornei colega deles, né, deputados federais. É, Divergimos naquele momento e passei a apoiar o PT. Inclusive, naquele ano, o PSB apoiou Aécio Neves, em 2014. E passei a apoiar o PT em 2016. Mudei de partido, já que eu tinha mandato, então precisava esperar para a janela de mudança partidária. E defendi o PT, quis contribuir o máximo possível, e por isso que terminou acontecendo, não é, aqui no estado de Pernambuco, por essa defesa que eu fiz, por ter rodado o estado inteiro falando sobre a reforma da Previdência, conscientizando sobre o momento que estava acontecendo no país e, claro, também debatendo Pernambuco, surgiu essa ideia da candidatura em 2018, que perdura até hoje, tanto é
que hoje a gente volta ao jogo, volta à disputa, ainda liderando as Mas, pesquisas. deputada, diante desse quadro tão complicado de divergências teoricamente do mesmo lado, né, que seria o lado do PSB e o lado do PT, para quem não acompanha a política de Pernambuco mais de perto, né, você vê, inclusive, por causa do agora apoio do candidato José Geraldo Alckmin, será, se tudo seguir da maneira que está sendo esperada, vice-presidente, candidato a vice-presidente na chapa do ex-presidente Lula. É, não vira uma disputa personalíssima, então? É a Marília contra o e contra a, e não uma definição de destino para o Estado com um projeto político ou com um grupo que seja definitivamente coeso? Não, discordo dessa colocação, até porque ninguém, não seria uma disputa só de Marília, se a gente não representasse uma grande parcela da população. E segundo, que a questão é que o projeto nacional está sempre refém das negociações e das pressões que o PSB local faz. Na minha concepção, um projeto de sociedade não se constrói dessa maneira. Na minha concepção, um projeto de sociedade se constrói querendo mudar junto e não fazendo negociata, tomar lá da cá, que negociata e tomar lá da cá não é somente com dinheiro, com corrupção, é também com esse tipo de negociação política que não está fazendo bem para Pernambuco. O governo de Pernambuco hoje está beirando os 70% de rejeição, como era 4 anos atrás, e foi salvo pela popularidade do presidente Lula. Por isso que eu continuo alinhada ao projeto nacional do presidente Lula, continuo acreditando que para a sociedade brasileira é o melhor que a gente pode ter. Aliás, sempre estive ao lado do presidente Lula, estudante que ia buscar panfleto para distribuir, para trabalhar voluntariamente na sua primeira eleição até hoje. Então, eu acredito nisso, mas para Pernambuco, especificamente, não é o melhor projeto. Esse que, infelizmente, termina que o PT fica sendo pressionado a apoiar devido a uma negociação nacional, porque o PSB, na verdade, não está pensando no Brasil. Se tivesse pensado no Brasil, apoiaria o presidente Lula incondicionalmente. O PSB está pensando, o PSB tá pensando num projeto de poder para Pernambuco, somente. A deputada Marília Reis está ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Ela é deputada federal, pré-candidata ao governo de Pernambuco pelo Solidariedade e vem de uma família de políticos, é neta de Miguel Arraes. Por isso, deputada, eu queria perguntar para a senhora qual é a análise que a senhora faz agora da disputa pela presidência da República, com as últimas pesquisas indicando a manutenção da liderança do ex-presidente Lula, porém com a diferença entre ele e o presidente Jair Bolsonaro diminuindo na maior parte dos institutos. Qual que é a análise que a senhora faz? Bem, eu acredito que Bolsonaro é o maior cabo eleitoral do presidente Lula, né? Que todo dia faz uma besteira, todo dia promove um desmonte, ou ele, ou seus ministros, ou sua equipe. Então, nos deixa numa situação confortável, mas que devemos nos manter vigilantes, né? Aqui no Nordeste é uma situação bem particular, porque nós temos um apoio muito maciço ao presidente Lula, a popularidade dele é muito grande, a influência dele nas eleições é muito grande, diferente de outras regiões do Brasil, que é o contrário. Então, acredito que precisa de se contrabalançar essas dificuldades e ficar sempre alerta, vigilante, falando para o país, falando para o jovem que não conheceu os governos do PT, o jovem que não sabe como eram os governos do PT. Eu, por exemplo, eu tinha 18 anos, mas quem tem 10 anos a menos, 18 anos quando iniciaram os governos do PT, mas quem tem 10 anos a menos que eu, talvez não lembre como era antes. Então a gente tem que falar para esse jovem, falar sobre o futuro. Eu acho que é isso que precisa ser feito e é isso que eu procuro fazer também. Aqui no estado é uma situação menos complicada porque nós vivemos um momento bastante diferente durante os governos do PT e após os governos do PT e antes também.
porque a gente vivia uma situação e vive hoje de desigualdade regional em termos de desenvolvimento muito grande. E enquanto o Lula foi presidente, nós tivemos aqui refinaria, suape, estaleiro, e isso levou o Estado a ter um índice de pleno emprego. Pernambuco chegou a ter somente 4% de desemprego, hoje passa dos 15% de desemprego. Então, a gente sente bastante falta desse período. A deputada Marília Reis participou da nossa série de entrevistas aqui com políticos no Jornal da Bandeirantes Gente, né, falando sobre lideranças aí e as negociações políticas em cada estado. Deputada, obrigado pela entrevista aqui, um abraço para a senhora, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a vocês, todos vocês da Band, e quero mandar um abraço para todos que estão nos ouvindo e chamar para nos seguir nas redes sociais. Procura aí Marília Reis no Facebook, no Instagram, no Twitter, que a gente vai estar sempre se atualizando, colocando os nossos posicionamentos do nosso mandato e da nossa pré-campanha aqui no Estado. Um grande abraço para vocês e até a próxima.